Bom, a pergunta aqui é a seguinte: por que uma corda simplesmente enrolada em um poste sustenta um barco? Como é que é possível a gente desenvolver um modelo matemático que nos explique esse fenômeno de uma corda aqui enrolada sustentar esse barco? Como é possível que isso aconteça? Como é que a gente pode analisar isso matematicamente e justificar essa situação? Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, deixa eu pegar um maior para a gente poder ir olhando aqui aos poucos. Vamos imaginar aqui um poste e a corda aqui enrolada nele. Vou fazer assim mesmo. E a corda aqui enrolada. Para a gente poder fazer essa análise, a gente não pode olhar essa vista aqui de frente. A gente vai analisar as propriedades dessa superfície cilíndrica, porque deve existir alguma coisa aqui que permita que isso aconteça. A gente não pode simplesmente olhar como um todo, né? A gente tem que ir olhando as partes. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tiver uma vista superior disso aqui, esse disco é esse aqui, entende? Então, a gente vai analisar essa parte superior dessa maneira. Aí, vamos lá. A gente tem aqui uma corda, a gente sabe que a corda ela vai envolver realmente esse cilindro completamente. Porém, para efeito de análise, para simplificar os cálculos e tudo mais, a gente não vai fazer a corda envolvendo tudo. A gente só vai simplesmente estabelecer que ela passa pelo menos pelo ponto A e pelo ponto B. A gente estabelece isso, por enquanto, só para simplificar. E formando um ângulo entre eles, alfa, menor que 180 graus. Esse ângulo aqui. Aqui é o centro, então daqui para cá é o raio. Essa corda aqui, ó, ela está sendo puxada pelo barco. Então, a gente tem uma força de tração. Vamos dizer aqui que a gente saiba quem é essa tração. O nosso problema aqui é saber que valor eu vou atribuir a esse meu T1, sabendo o T0, que valor eu vou atribuir aqui nesse T1 para que o meu sistema fique em equilíbrio, porque o objetivo é que o barco esteja estabilizado. Para que ele esteja estabilizado, o somatório das forças que atuam sobre todo esse sistema tem que ser zero, né? A lei de Newton, segunda lei de Newton. Então, para que fique estabilizado, a gente precisa que isso aconteça. De antemão, a gente já fica sabendo que a nossa tração ela vai variar em função do ângulo, não é? Então, assim, a tração ela é uma função do ângulo, por isso que eu escrevi aqui que T é igual a um T de θ. Um T de θ está variando aí em função do ângulo. Aí vamos lá, agora só escrever somente, entender quais as forças que estão atuando sobre esse sistema. Não é um diagrama de corpo livre agora, mas é só para a gente ver quais são as forças e como é que a gente vai começar a trabalhar com elas. Veja, eu tenho uma força F1 tangente aqui, puxando para esse lado. Essa força é uma força peso que é exercida sobre esse sistema, puxando para cá, que vai do meu ponto desse A até esse C. Então, essa força daqui. Do centro, a gente tem uma força F3, que seria a nossa força normal, a força normal desse sistema. E também tangente ao cilindro, a essa superfície aqui, tangente a ela, a gente tem uma força F2, que aí essa força F2 vai depender tanto da tração quanto do atrito, porque a gente tem também nesse sistema um atrito. Aqui a gente tem, desse meu ponto E para o meu ponto A, a gente tem um ângulo θ, já que a gente está dizendo que a minha tração é uma função de θ, né? Então, a gente vai escrevendo onde tem teto, o que não tem, para a gente poder escrever sempre as forças em função daquilo que elas estão sendo trabalhadas. Então, daqui para cá, eu chamei de θ. Esse pedacinho aqui é θ sobre 2. Se esse pedaço menorzinho é θ sobre 2, aqui também seria θ sobre 2, eu posso dizer
que esse pedaço todo aqui é um delta-teta. Um delta-teta. Então, esse pedacinho aqui seria delta-teta sobre 2 e aqui um delta-teta sobre 2. E esse delta-teta sobre 2 mais esse pedaço aqui me dá o teta. Essa aqui seria a nossa análise inicial. Agora, vamos tentar entender quem é cada uma dessas forças. Aí, analisando cada uma das forças individualmente. Vamos analisar essa F1. Quem é o módulo do meu F1? Perceba que o módulo de F1 vai ser a tração, né, que a gente mostrou lá na outra figura. Vai ser a minha tração. Só que essa tração varia em função de teta. Como ela começa, essa força, a gente está analisando ela de C aqui para A, o meu teta, ele vai ser teta, que é isso tudo, menos esse pedacinho aqui, ó, que vai de C para E. Esse pedacinho aqui vale delta teta sobre 2. Isso aqui seria o meu F1. Aí, qual seria o meu F2? O módulo de F2 ele é igual a... Como eu também tenho uma força puxando para esse lado de cá, ele vai ser a minha tração, que também varia em função de teta, só que nesse caso é teta completo, ó, mais esse pedacinho aqui. Mais esse pedacinho aqui, que é o delta teta sobre 2. Porém, esse sistema tem atrito. Vou botar aqui, ó. Ele tem um atrito Mi. Esse atrito, ele é influenciado nesse meu pedacinho aqui de F2, porque eu estou considerando como se o meu delta teta fossem pequenos deslocamentos. Que eu estou fazendo aqui para ir analisando aos pouquinhos. Deslocamentos. Então, quando eu tenho esse deslocamento aqui para o meu F2, eu vou ter essa força somando a minha força de atrito. Que aí a minha força de atrito ela é Mi vezes a normal. Só que essa minha força normal aqui também varia em função de teta. E o meu F3, que é essa daqui, ela é igual à minha força normal. Só que essa força normal, ela depende do raio e da minha variação do meu ângulo teta. Bom, fazendo o diagrama de corpo livre para analisar num sistema cartesiano as forças e como elas estão atuando, a gente vai pegar e traçar a coordenada y bem aqui onde passa a minha F3, a minha força 3. E a minha coordenada x eu vou colocar aqui bem assim, por exemplo.
passando aqui. Entende? Aqui vai ser o meu X. E aqui o meu Y. Dessa forma a gente vai verificar como é que as forças estão atuando sobre esse sistema. Aí vamos analisar aqui. A minha força F1, ela tem uma componente em X. Coloquei aqui novamente para poder facilitar a visualização. Essa minha força F1, ela tem uma componente em X, que é F1, como ela está ao lado do ângulo, né, vai ser F1 cosseno de delta θ sobre 2. Aqui eu vou ter na minha F2 uma componente em X, que é F2 cosseno de delta θ sobre 2. E a minha componente em Y, tanto de F2 quanto de F1, que vai ser F2 seno de delta θ sobre 2 e F1 seno de delta θ sobre 2. Então agora a gente vai analisar as forças no eixo Y e no eixo X. De antemão, a gente sabe que o somatório das forças tem que ser igual a zero, porque a gente quer que esse sistema se mantenha em equilíbrio. Então vamos analisar primeiro em Y, depois a gente vê o que acontece em X. Em Y a gente tem o módulo. A gente tem que o módulo da minha F3, da minha força 3, menos essa minha força F2 seno de delta θ sobre 2, mais essa F1 seno de delta θ sobre 2. Então, quando a gente multiplicar o menos pela soma das duas, eu vou ficar só com menos F1. Deixa eu escrever. Vai ser o módulo da minha F3 menos o módulo de F1 vezes seno de delta θ sobre 2, menos o módulo da minha F2 vezes o seno de delta θ sobre 2. F3, F1 e F2 eu já evidenciei quem era cada um deles. Quem é o meu F3? F3 é a normal em função de θ vezes R delta θ. Então, vou só copiar aqui. Menos quem é F1. F1 eu disse que era a tração em função de θ menos delta θ sobre 2. Então, menos. Então, a tração de θ menos delta θ sobre 2 vezes o seno, que é essa parte aqui, de delta θ sobre 2, menos. Qual é o módulo da minha força 2? Eu coloquei aqui em cima que o módulo era a tração de θ mais delta θ sobre 2, mais a força de atrito, que pode ser escrita como μ vezes a normal ou μ vezes a força normal. Só que nesse caso a minha força normal é a minha F3. Então eu posso substituir μ vezes a minha força normal aqui, ó. N de θ, R, delta θ. Porém, essa minha força aqui, como eu estou analisando, primeiro é em Y, né? Então, eu estou analisando primeiro a minha atuação dela em Y. Então, eu vou ter essa parte aqui, menos vezes o seno. Estou isolando, fazendo logo a primeira parte para poder explicar o seguinte. D delta θ
sobre 2. Só que isso aqui soma com a força de atrito em Y. Então, aqui eu ainda vou ter que somar. É como aqui tem o menos da fórmula, o menos multiplica, vai ficar menos aqui. A minha força de atrito em Y, que vai ser Mi vezes normal de θ vezes R delta θ, que é a minha F3, vezes o seno de delta θ sobre 2. Vezes o seno de delta θ sobre 2. E tudo isso tem que ser igual a zero. Tudo isso igual a zero. Ficou meio bagunçado, mas já vai se organizar. Vou copiar aqui para escrever embaixo. Então, eu acabei ficando com essa equação aqui, com essa relação bem grande. Aí, vamos começar dando uma organizada. Eu vou multiplicar tudo por 1 sobre delta θ. Vou multiplicar porque eu corto esse delta θ daqui. Aí eu vou ficar com deixa eu escrever. Vamos lá. Aí dividindo tudo por delta θ, eu vou ter aqui dividido por delta θ, vai dar 1, aí não precisa aparecer, menos essa expressão aqui, que é um produto, né, dividido por delta θ, menos essa parte aqui também dividida por delta θ. Aqui, como eu tinha delta θ também, ficou igual a 1. Como eu quero, como eu expliquei lá em cima, eu quero ter pequenos deslocamentos. Para eu poder analisar o que está acontecendo em torno de toda a corda, eu vou analisando aos poucos. Então, eu quero que a minha variação de θ, que o meu delta θ, ele fique tendendo para zero. Ou seja, eu preciso tomar essa expressão aqui e fazer o limite quando o meu delta θ tende a zero disso tudo aqui. Então, o limite de toda essa expressão, quando delta θ tende a zero. A gente vai resolver essa parte aqui agora. Pronto, já reescrevi aqui. Coloquei um tamanho mais fino, para caber melhor aqui na tela. Aí, para resolver, vamos fazer o limite de algumas coisas aqui que já são conhecidas. Vamos pegar o limite, para a gente poder ir reduzindo. O limite quando delta θ tende a zero do seno de delta θ sobre 2 sobre delta θ. Perceba que quando delta θ tende a zero, esse valor aqui vai ser zero, vou ficar com seno de zero, que é zero sobre zero. Então, eu teria uma resposta do tipo zero sobre zero. Sempre que eu tenho um limite desse tipo, quando eu estou trabalhando com uma única variável, eu tenho um limite que ele resulta em zero sobre zero, eu posso derivar em cima e embaixo usando a regra de L'Hopital, né?
Eu posso derivar em cima e embaixo e aí eu posso resolver. Então vamos lá, né? Usando o L'Hopital. Posso dizer que isso aqui é igual o limite quando delta θ tende a zero de, derivando isso aqui, eu vou ter o cosseno de delta θ sobre 2 derivando em função de delta θ vezes 1 sobre 2, a derivada do que está dentro, né? Dividido pela derivada de delta θ, que vai ser 1. Quando delta θ tende a zero nesse caso, eu vou ter o cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, eu vou ficar com 1 vezes 1 sobre 2 vezes 1, que é 2, que vai dar 1 sobre 2. O limite de uma constante e a própria constante. Quando a gente substitui, eu recebo aqui 1 sobre 2. Outro limite que a gente pode resolver vai ser substituindo já esse valor aqui dentro. Então, deixa eu dar um pausa. Pronto. Substituir. Substituindo aqui onde tem o seno de delta θ sobre 2 sobre delta θ de 1 sobre 2, que já é o valor do limite, eu vou ter, repetir essa expressão, vezes 1 sobre 2. Repetir essa expressão, vezes 1 sobre 2. Vezes 1 sobre 2. Menos essa expressão aqui. Já que não está dividido por delta θ, não tem como eu substituir. Como é o limite quando delta θ tende a zero, se eu substituir delta θ aqui nessa expressão, eu vou ficar com 0 dividido por 2, que é 0, seno de 0 é 0. Então, essa expressão todinha aqui vai ser igual a 0. Quando eu substituir essa parte aqui por 0 e essa aqui por 0, tanto esse lado quanto esse lado aqui dessa soma vai ser igual a 0. Correto? Ou seja, o limite disso aqui vai ser, eu vou repetir o que sobrou. O mouse deu uma travada aqui, mas substituindo, a gente vai ter como resultado o meu n de θ vezes r menos t de θ, já que isso aqui é 0, vezes 1 sobre 2, aí ficou aqui t de θ sobre 2, menos t de θ sobre 2, a mesma coisa, e esse lado aqui é 0, então não precisa colocar. Tudo isso igual a 0. Então, eu vou ter aqui menos θ sobre 2, menos t de θ sobre 2, menos t de θ sobre 2 vai dar menos t de θ. Então, eu posso colocar o meu n de θ vezes r menos t de θ. Tudo isso igual a 0. Pronto, essa é a minha primeira equação para o eixo y. Agora eu vou fazer a equação para o eixo x. Em x é tudo feito de modo análogo, por isso eu vou tentar ser um pouco mais rápida. Basta ir pegando os valores de f2 e f1 e ir substituindo. Aí vamos lá.
Em x, quem é que eu tenho? Eu tenho a minha f2 cosseno de Δθ sobre 2 menos f1 cosseno de Δθ sobre 2. Então, a minha equação vai ficar desse tipo. F2. Agora eu estou trabalhando com os mesmos valores de força, só que agora para o eixo x. Então, eu vou estar utilizando o cosseno de Δθ sobre 2. Aí, quem é F2? Aí, basta pegar lá o valor. F2 é t vezes θ mais Δθ sobre 2, vezes o cosseno desse ângulo. Mais a minha força de atrito, que nesse caso está na mesma direção aqui da minha análise. Eu botei aqui positivo. Qual é a minha força de atrito? É μ vezes n de θ vezes r vezes Δθ. Mesma coisa do caso anterior. Menos F1, quem é F1? Não, no caso aqui é vezes o cosseno de Δθ sobre 2, já que é a força de atrito em relação ao eixo x. Aí agora menos a minha F1, que é t de θ menos Δθ sobre 2, vezes o cosseno de Δθ sobre 2, tudo isso aqui igual a zero. Aí, de mesmo modo, a gente vai dividir isso aqui tudo por Δθ. Aí, dividindo aqui por Δθ, vai ficar essa expressão. Dividindo aqui, vai dar 1, desaparece. E dividir essa parte. De mesmo modo, eu quero o meu Δθ muito pequeno. Quero fazer pequenos deslocamentos. Então, eu tenho que tomar o meu limite para o meu Δθ tendendo a zero dessa expressão. Aí vamos lá, copiando aqui, fazendo o limite quando Δθ tende a zero, eu posso, eu vou ver que quando Δθ tende a zero, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1. Então, não precisa mais aparecer. Essa parte aqui, como não tem Δθ, eu posso tirar, botar ela aqui para fora, mais o limite do que sobrou, que foi esse t de θ mais Δθ sobre 2 sobre Δθ, menos esse t vezes θ menos Δθ sobre 2 sobre Δθ. Eu posso colocar tudo sobre um único Δθ, e aí eu vou resultar nessa expressão aqui. O limite, quando Δθ tende a zero, dessa expressão. Aí perceba que essa expressão aqui, desse limite, quando Δθ tende a zero, dessa expressão, é a definição de limite, de derivada, no caso, a definição de derivada. Então, essa aqui é o mesmo que o meu t' de θ. Ou seja, eu posso escrever μ vezes n de θ vezes r mais t' de θ, tudo isso igual a zero. Ou, trocando esse t' aqui por dt, eu posso escrever. Então, reescrevendo, a gente tem, colocando isso aqui na frente, né? dt θ sobre dθ mais μ vezes n de θ vezes r. Só inverter aqui a ordem. μ vezes r vezes n de θ é igual a zero. Isso aqui é minha outra equação que eu tirei. Cheguei no final de y, de x. Em y eu tinha encontrado o seguinte, eu tinha encontrado isso aqui. Eu encontrei essa equação. E em x, encontrei essa. Ou seja, eu tenho uma espécie aqui de sistema de equações. O que eu posso fazer? Dessa primeira equação, eu posso isolar o meu n de θ. Então, posso dizer que n de θ
é igual a T de θ sobre R. E posso substituir esse N de θ aqui. Então, colocando esse aqui, eu vou ter aí, substituindo, a gente vai ter dt de θ mais μ vezes r vezes n de θ, não, no caso, mais μ vezes aqui, esqueci de frisar aqui o seguinte, que como eu estou substituindo esse nesse aqui está dividindo, esse aqui está multiplicando, aí o R corto com esse R. Então, eu vou ficar simplesmente com essa equação aqui, μ vezes o meu t de θ. Então, essa é a minha equação diferencial, a minha modelagem matemática que descreve essa situação. Aí, agora a gente vai resolver essa equação diferencial. A gente vai resolver para chegar aqui numa solução para ela. Aí, resolvendo aqui a separação de variáveis, a gente passa essa parte aqui para o outro lado, fica negativo. Passando esse t de θ aqui para baixo e o dθ para o outro lado, eu vou ter essa equação aqui. Então, eu integro em ambos os lados. Integrando isso aqui, eu vou ter logaritmo natural do módulo de t de θ igual a menos μ de θ mais a constante c. Se eu elevar ambos os lados na exponencial, né, botar exponencial em ambos os lados, eu vou cortar com esse logaritmo e isso aqui fica elevado à exponencial. Então, eu vou ter elevando se eu colocar aqui no exponencial, eu corto esse logaritmo com esse exponencial e aqui eu fico com a exponencial desses valores aqui. Eu vou ter o meu t de θ igual a e elevado a menos μ vezes θ vezes pela propriedade de potência, né? E elevado a c. Isso aqui seria o resultado da minha equação. Eu posso chamar E de C simplesmente de uma constante arbitrária C. Na minha condição inicial, eu necessito de um T0 e de um T1. Então, eu posso simplesmente escrever que a minha constante vai ser o meu T0, que é o que eu já tinha dito desde lá do começo, que era o que eu já sabia que eu tinha. Tinha um T0 e precisava de um T1 para equilibrar. Então, eu posso escrever aqui T0 vezes E elevado a menos μ vezes θ. Pronto, a equação chegou ao fim. Então, agora a gente vai fazer somente uma análise do que foi que a gente descobriu. Eu cheguei aqui nessa equação, então eu tenho que a minha tração aplicada na corda, em um lado da corda, vai ser igual a esse meu T0, que é fixo, vezes a minha exponencial elevado a menos μ vezes um ângulo. Trazendo para o nosso problema inicial, eu posso dizer que o meu T1
que é o valor que eu queria descobrir, quanto é que eu tinha que aplicar, quanto é que sobraria para o meu T1 tá aplicando para manter o equilíbrio, vai ser igual ao meu T0, que é uma constante, vezes a minha exponencial elevada a menos mi vezes alfa, que é esse ângulo aqui. Já que depende de um ângulo, eu coloquei aqui o alfa, que é o nosso ângulo inicial. O que é que essa fórmula nos diz? Ela nos diz que quanto maior for o meu alfa, quanto maior for o alfa, menor a força que vai ser necessária aplicar na outra extremidade aqui, ó. Por quê? Quanto maior alfa, menor a força aplicada nessa outra extremidade. Isso por quê? Porque quanto mais eu aumentar o número de voltas, se aqui eu tenho um certo ângulo alfa, aí eu vou aumentando aqui a volta, eu venho aqui, ó, 360 graus, aí eu vou aumento 640, eu vou aumentando aqui. Quanto mais eu aumento o meu alfa, o meu ângulo, menor vai ser o valor desse exponencial. Então, menos força vai ter que ser aplicado por T1 para manter o equilíbrio. Então, quanto maior o ângulo, menor a força que vai ter que ser aplicada na outra extremidade. Então, quanto mais voltas a corda tiver no poste, a força de T1 pode ser tão pequena que simplesmente o peso do resto da corda é suficiente para manter o equilíbrio do navio. Quanto mais voltas eu der aqui, porque quanto maior for o alfa, menor vai ser o valor aqui dessa exponencial e menor vai ser o valor dessa minha tração T1 para equilibrar as coisas e fazer com que o valor seja igual para manter o equilíbrio. Então, essa equação ela vai nos dizer que sim, é possível manter o equilíbrio. Basta que eu dê voltas suficientemente grandes a ponto da minha tração no outro lado, a ponto da minha força ser tão pequena que não seja necessário um esforço tão grande capaz de quebrar a corda. Basta que dê uma quantidade suficiente de voltas.